Bom dia, boa tarde, boa noite, todos que estão acompanhando a gente aqui em mais um MP3. Eu sou o Justino, tô aqui com o meu querido Lucas. E aí, gente, beleza? E com a nossa Thalita. Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui de novo. E nós estamos aqui nessa mesa maravilhosa com o nosso querido Pastor Marcos. Bem-vindo. Olá, pessoal. Pela milionésima vez. Obrigado pela recepção. Você já cansou de ver a gente? Ah, não. É sempre bom. É difícil a agenda com ele. É? Ele tá me vendo pouco agora. O Lucas tá aproveitando pra desabafar. Desabafou porque tá namorando, tá feliz. Eita, lá vem. Pronto, já é Bom, oficial já agora. É oficial. Todo mundo sabe. Bom, gente, a gente tá aqui nesse clima um pouquinho mais contraído, mais próximo, justamente pra falar sobre mutualidades na igreja, serviço de uns aos outros, né? Esse é o tema de hoje. Acho que esse é o tema. Esse é o tema de hoje. Esse é o tema. Exato. Uns aos outros. E não é expor os outros. Pode continuar. Senti um rancor. Quer orar, Lu? Não, vamos brincadeira. Eu Tô oro por brincando, você. tô brincando. Bom, brincadeiras à parte. Muito bom. A gente tá querendo trazer esse tema aqui pra falar um pouquinho sobre como o relacionamento na igreja, como as relações dentro da igreja, elas têm que ter um marco diferente das relações que a gente tem no mundo, né? A gente falou um pouquinho sobre isso na amizade, no episódio da semana passada. Assistam lá com a irmã do Pastor Marcos. Olha Olha só. que louco, família Melo aqui presente. Exato. Marcando Totalmente presença. presente, marcando presença com a Marcela e com a Isa. Assistam lá, foi muito bom. Mas agora a gente vai tentar destrinchar um pouquinho e falar mais um pouco da vida dentro da igreja, né, Thalia? Acho que essa é a Isso. proposta hoje. E mais até do que a amizade, porque no outro episódio a gente falou sobre a amizade, né? Então, muitas coisas que envolvem a amizade a gente vai discutir hoje, né? Vamos falar praticamente, se não todos, da maioria dos versículos que temos uns aos outros na Bíblia, né? Isso é importante pontuar porque é fácil você servir o seu amigo, né? Amar o seu amigo, amar e cuidar da pessoa que está próxima a você. Mas o mandamento bíblico, essa mutualidade, né? Não é só para as pessoas que estão próximas a nós, mas para todo mundo. E aí, vocês têm cuidado, servido aquelas pessoas mais complicadas, mais difíceis? O pastor já começa perguntando difícil já pra gente, né? Pode responder primeiro aí, É, pastor. Acho legal que ele tá perguntando pra É isso gente, que eu mas falar, ele né? entrevistar. Já é Vamos discipulado, inverter. pastor? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Acho que é um confrontamento, talvez. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, né? É bem difícil, porque eu acho que existe uma coisinha muito pequena na vida do crente chamada pecado, que meio que faz a gente olhar pra dentro de nós. E aí a pergunta que eu tenho pra te fazer como pastor, e aí você estudou pra isso e você já tá folheando a Bíblia, o problema é todo seu. Tá. Como é que a gente pode realmente batalhar contra essa marca do pecado já pensando no serviço ao outro, né? Trazer aí uma coisa um pouco mais... Sair desse individualismo que nós temos e ir para um pensamento, poxa, não, eu faço parte de um corpo. Como eu posso olhar para o corpo, né? Sim. Tudo começou, como você já citou, o pecado, né? Então vamos lá pro início de tudo, né? Raiz Tudo do começa problema. no Éden. Boa. E quando o homem e a mulher pecam, né? Dali pra frente, tudo se torna corrompido, inclusive os nossos relacionamentos interpessoais. O homem que tinha uma comunhão perfeita com Deus e com o próximo, uma das primeiras coisas, né, que ele faz ao pecar é romper esse cuidado com o outro e diz assim, a culpa é dela, né? E perceba como os nossos relacionamentos são extremamente afetados pós-queda. E aí, como o Justino já citou, a nossa geração individualista tende cada vez mais a se preocupar com os seus problemas, com o seu conforto e cada vez menos com o outro, né? Mas a Bíblia nos orienta a cuidarmos uns dos outros. E eu quero começar lendo esse texto de 1 João. Essa carta, ela fala sobre o amor de uma maneira muito bonita. E eu tô com a Bíblia da Thalita hoje, quero deixar bem claro. E tem vários versículos grifados sobre o amor, sobre o cuidado com o próximo. Então, ela já estudou sobre esse assunto. Ou Já. ela pregou ou ela precisou que pregasse. Tem Então isso tá também. aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Forte, né? Dar a nossa vida pelos irmãos é algo que requer muito de nós. O amor que Deus exige que nós tenhamos uns com os outros é esse amor sacrificial. É se importar com o outro.
E tem um outro versículo ainda nessa carta, né? 1 João, só que agora no capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E depois, no verso 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, quando nós amamos uns aos outros, nós glorificamos a Deus. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós estamos cumprindo um mandamento, não é uma opção. Eu vou cuidar do próximo, me importar com o próximo, se eu quiser, se estiver tudo bem na minha vida, ou se o outro merecer, fizer por bem, né? Não é bem assim. Precisamos amar e cuidar até daqueles que dão um trabalhinho. É incrível como existe um chamado para sermos de alguma forma coparticipantes da graça, né? Agir de graça para com o outro. Eu não sei. É que você falou do mérito e eu sou uma pessoa muito, assim, essa pessoa não merece. Não aguento mais. Não sei, vocês têm um pouquinho disso, assim? Com certeza. Com certeza. E é maravilhoso. Eu não muito, confesso. E é maravilhoso poder participar, né? Mas não é por mim. Você quer confessar o pecado, Thalita? Confessa. Aproveita que o pastor tá aqui. Não eu tô falando assim, que pra mim, mas isso é uma construção. E como você falou, eu já estudei muito 1 João. Percebi. Mas isso é da minha mãe. Eu preciso dar créditos, né? A minha mãe, ela sempre me ensinou muito essa questão de não olhe para o pecado superficial aqui, o que tá aqui. Olha para aquilo que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Então, eu assim, não por mim, isso não é mérito meu, mas eu tenho esse olhar um pouco mais gracioso, no sentido de dificilmente eu vou olhar para uma pessoa e falar, não, essa pessoa não merece. Porque daí, quando eu tento pensar nisso, eu lembro, Deus olhou para mim e falou que vai me amar mesmo assim, então quem sou eu para dizer que ela não merece, né? Exatamente. E esse é o padrão que a Bíblia coloca, né? Veja o que Deus fez por você, então você não tem desculpa nenhuma para não fazer, né, o bem ao outro. E como o Justino falou, participar desse processo é maravilhoso. Imagine alguém que há muito tempo está orando por um amigo, né? Está se sentindo sozinho na igreja, está se derramando em lágrimas diante de Deus, pedindo, Senhor, manda alguém, eu me sinto tão sozinho, queria que alguém se importasse comigo, ter um amigo para caminhar. E aí, de repente, você se aproxima dessa pessoa e você se torna a resposta de oração dessa pessoa, né? Que privilégio fazer parte disso. Verdade. É um baita de um privilégio. É óbvio que às vezes a pessoa pode falar, nossa Deus, ele, né? Logo ele. Poxa, mandou logo o Justino. Mas eu brinco disso porque eu acho que o processo de graça, ele começa justamente em situações inusitadas assim. Porque a gente... Eu, de novo, tendo muito olhar pra isso. O quanto que uma situação não pode manchar o meu relacionamento com aquela pessoa, sabe? O quanto isso realmente não desgasta a igreja de muitas formas. E eu acho que todo mundo aqui deve ter algum exemplo disso, de ter algum problema numa amizade e tal, e você precisou exercer graça e paciência para aquilo não deixar a amizade acabar, o relacionamento acabar, né? E Deus faz isso com a gente todos os dias. Todos os dias. Eu lembro de eu ter tido uma conversa com o Marcos há uns meses. Falei, Marcos, eu não aguento mais. Meu relacionamento com Deus é abusivo e eu sou o abusador. Não dá, tipo, todo dia. Ele fala, é assim mesmo. E quando nós olhamos para Deus, assim, pelo que Ele fez por nós, isso nos quebra, né? E isso realmente acaba com todas as nossas desculpas. E se a gente parar para pensar, por que eu não me aproximo do outro? Por que eu não cuido do outro? Por que o meu tempo gira tanto em torno das coisas que me satisfazem? Porque o nosso coração é egoísta, nosso coração é idólatra, nosso coração é egocêntrico e a gente cada vez mais se importa somente conosco e a gente acha que não precisamos do outro, né? Que o outro que precisa da gente. E aí vamos nos afastando cada vez mais, né? Não, e comigo acontece uma coisa também, por exemplo, que a gente tem a nossa justiça, né? A gente não leva a justiça de Deus em consideração, a gente leva a nossa. Então a gente, isso não é justo comigo. Então ele não merece isso porque isso não é justo. Então a gente acaba colocando a nossa justiça maior do que às vezes a justiça de Deus. Sendo que Deus perdoa todas as coisas, né? E será que nós somos sempre os ofendidos da história? Será que sempre o outro que pecou contra a gente? Então a gente sempre se coloca na posição, né, da vítima. Será que é assim mesmo? Quando na verdade, muitas vezes, só houve uma falta de interesse de ambos os lados de ter uma boa comunicação efetiva, sabe? Às vezes
os dois não estão com boa vontade um pro outro. E aí você, na posição de, não, mas ele foi errado, aí você já está errando mais do que ele, né? O resumo de tudo isso é esse. Preciso fazer o bem independente do que o outro fez a mim ou do que eu acho que o outro fez a mim. E quando eu exerço isso, eu sei que na prática isso é difícil. Se a gente fizesse aqui um questionamento, um questionário para cada um, dizer assim, quantas horas do seu dia, da sua semana, você gastou para abençoar a vida de outra pessoa? Nossa resposta seria um pouco decepcionante. Quantas vezes você orou pelos seus amigos durante a semana? Quantas horas você gastou orando pelo outro, não pelos seus pedidos? Porque é fácil orar pelo que eu preciso, mas pela necessidade do outro. Quanto tempo você investiu nisso? E dá para estender muito esse papo, até mesmo para a igreja com relação ao que está acontecendo no mundo de muitas formas. Eu ia falar isso. No bloco aqui mesmo, no roteiro, tá até falando pra gente pegar as passagens de que o justo se importa com o interesse dos pobres, o ímpio não tem interesse nisso. E hoje, particularmente, a gente tá vivendo aí uma situação lá no Rio Grande do Sul, né? Lá no sul do país. Fortes chuvas, muita coisa acontecendo e muito movimento. E aí eu quero aproveitar, tipo, pra pegar esse contexto também. Como que a igreja pode se posicionar no mundo, assim, de uma forma bíblica, né? Óbvio, sem submeter as ideologias do mundo, mas ainda assim com esse interesse em ser ativamente evangelística, de levar o amor de Deus não em teoria, mas em prática. Tipo, pegando esse gancho aí que você trouxe agora, do interesse do outro, né? De estar ali. Sim. É interessante porque o ímpio, ele também pode se importar de alguma maneira, né? Ele pode, com certeza, quem está lá agora no Rio Grande do Sul ajudando o pessoal, não é só crente, né? Tem diversas pessoas. Mas o que é que... Qual a grande distinção de um crente e um ímpio em situações como essa? É a motivação do coração, né? Aquele que conhece a Deus, ama o Senhor, está fazendo aquilo primeiramente por amor a Deus e também por amor ao próximo, né? Mas o tempo inteiro as nossas motivações precisam ser analisadas porque eu posso fazer o bem com a motivação errada. E geralmente, quando se trata dessa questão social, é onde a nossa motivação mais pega. A gente pode estar ali e só para que as pessoas vejam, olhem para nós e digam como ele é generoso, como ele é amoroso, como ele se importa com o outro. Não apenas nessa situação, mas em pequenas situações do dia a dia. Quando nós exercemos a mutualidade, quando nós cuidamos uns dos outros, é muito fácil que o nosso coração faça isso, ou esperando algo em troca. Eu estou ajudando ele hoje, mas amanhã eu posso precisar dele, então ele está me devendo esse favorzinho aqui. E o cristão tem essa diferença, né? Ele tem que ter esse cuidado da mão direita não saber o que a esquerda está fazendo e vice-versa. Jesus deixa isso claro, né? Sobre esse versículo. Sim. Mas eu não sei vocês, mas como treinar isso? Porque eu tenho muita essa dificuldade. Porque às vezes o ato inicial, ele tá indo com a intencionalidade correta. Mas no meio do caminho vem lá Satanás e fala, olha só como você é bondoso, você tá fazendo, olha só, você tá... Aumenta seu ego, né? Levanta seu ego. E cara, eu não sei, tipo, o meu ego ele é facilmente inflável, assim, sabe? Tipo, jogando aqui de coração. Sim, claro. Orem por mim, me exortem. Todos nós somos assim. É difícil. Todos nós somos. Vou ler o texto de João 13, capítulo 13, verso 34 e 35, que diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que o texto está dizendo é assim: como as pessoas vão nos conhecer se tivermos amor uns aos outros? Quando o crente exerce a mutualidade, quando ele se importa, as pessoas lá fora irão enxergar a igreja como pessoas que se importam, né? O grande distintivo aqui, como a igreja deve ser conhecida, por uma grande família, né? Gente que se importa, gente que cuida, gente que busca a motivação correta para fazer as coisas. E quando a gente se empenha nisso, o mundo olha para isso e diz, opa, existe um Deus. Né? É isso que o texto está dizendo. Nisto conhecerão. Mas muitas vezes a igreja é conhecida como oposto. Como um lugar de guerra, de briga, de contenda, de fofoca. De julgamento. De julgamento. De interesse. De interesse. Então, perceba como nosso relacionamento importa para que os outros olhem para cá e tenham uma visão correta, né, do que é o cristianismo. Sim.
Esse papo tá muito cabeça, tá, né? Tá muito profundo. Não, mas isso é bom. Confrontador. Isso é muito bom. Não, eu ia perguntar sobre a questão do... A gente fala sobre uns aos outros e tem a questão do perdão, né? Sim. Até em Efésios 4:32 fala, né? Antes, sede um com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O perdão, ele entra nesse aspecto também, a gente perdoar, mesmo quando a gente não quer perdoar, às vezes. Sim. Uma grande demonstração de amor, né? É exercer perdão, demonstração de misericórdia. E, mais uma vez, na prática, isso não é fácil. Principalmente quando alguém falha conosco de uma maneira profunda, né? Quando realmente nos machuca. Intencional, às vezes, repetitiva. Sim. Mas até nesses momentos que nós somos feridos, existe algo a ser trabalhado em nós. Quando nós paramos para pensar, por que será que isso doeu tanto em mim? Se você parar realmente para sondar o seu coração, você vai perceber... Fala mais sobre a gente do que a outra pessoa. Exatamente. Você vai perceber que o que foi ferido foi o seu ego, né? Você ficou tão chateado, tão entristecido assim... porque a outra pessoa mexeu em algo que pode ser um ídolo na sua vida. A forma como nós reagimos às ofensas das outras pessoas fala muito sobre nós, né? E quando nós não perdoamos, isso também fala muito sobre nós. Por quê? Você pode perceber a maturidade de um crente pelos relacionamentos dele, pela forma como ele reage à ofensa, por exemplo, pela facilidade dele de liberar perdão. Geralmente... Quer dizer, naturalmente, um crente maduro tenderá a se esforçar mais para perdoar, para entender a situação, para ser um pacificador. O oposto também acontece. Um crente que não é maduro espiritualmente vai ser aquele que já brigou com a igreja inteira, não quer perdoar ninguém, nem se esforça para isso e não está interessado mesmo, né, nessa questão. Então, quando a gente perdoa, nós estamos exercendo a mutualidade, nós estamos amando as pessoas com um gesto e estamos agindo como Cristo agiu conosco mais uma vez, né? Trazendo perdão, graça e misericórdia para nós e a gente deve fazer isso também com o próximo. Legal, pastor. Mas eu vou terminar, só para complementar. Desculpa, Thalita. Não, fique à vontade. Essa parte do perdão, eu falo isso porque já passei por isso, né? Então, fica muito claro para mim. Eu fui perdoar alguém por algo, só que demorou. Não foi um processo. Não foi assim, da noite pro dia. Sim. Eu tive que passar por um tempo, um amadurecimento, um pensamento maior, ler mais a Bíblia, orar mais. Porque não conseguia. Tinha a época da minha vida que o pessoal falava. E eu sabia que eu tinha que perdoar. Eu falava, eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. Isso só foi acontecer depois de um tempo. Sim. Esse processo faz parte... Ou não deveria? Sim, faz parte, porque todos nós estamos em um processo de santificação, né? Isso nos lembra que, primeiro, não depende apenas de nós, né? Nós precisamos do Espírito Santo trabalhando no nosso coração, mas o que não pode acontecer é que esse processo seja um processo estagnado. Se ele não for constante, crescente, né? Amanhã eu estou mais misericordioso do que hoje. Eu estou enxergando essa pessoa com outro olhar. Então, tem uma coisa errada aí. Mas se você percebe que o seu coração está sendo trabalhado, que você está empenhado em fazer com que esse perdão realmente aconteça, você está no caminho certo, né? Está no processo de santificação e com um alvo, com um objetivo. Isso não está tranquilo para você. Não é um assunto vencido que você não se importa mais, deixa quieto, melhor não mexer. Não. Você está lutando com isso está te incomodando e você tem um alvo. Perdoar. Então, o processo faz parte. Uma pergunta super sincera com relação a esse processo de perdão. O exemplo do Lucas, ele é muito bom. Ele falava, eu quero perdoar, mas eu não consigo. A gente fala que o amor não é um sentimento, é uma decisão. O perdão também se enquadraria nisso. Profundo, hein? É isso. O Júlio Meirelles está fazendo uma escola, hein? Que isso, hein? Dando orgulho pro pastor. Parabéns, gente. Eu espero que não seja orgulho, mas enfim. Tô brincando. Mas o perdão, ele também pode ter essa característica de uma decisão num ato, e aí o que você vai trabalhar... Porque eu vejo pessoas que estão... Eu tenho um amigo que ele tá com uma situação específica com uma pessoa na igreja, e volta e meia ele retoma o assunto, eu falo, mano, você precisa perdoar. Ele fala, eu tento. Eu quero perdoar, mas... Ele ativamente fala, não, eu já perdoei, eu não vou jogar isso na cara dela, eu não vou... Mas vê-se que no coração dele ainda dói, ele ainda remói, sabe? Então, assim...
como que a gente baliza isso? Óbvio que a palavra vai nos dar muita instrução, mas eu acho que tem pessoas que elas são muito mais tendentes ao rancor, por assim dizer, ou trazem muito mais a memória, vivem muito mais intensamente suas memórias, sabe? Sim. Acho que a minha pergunta ficou um pouco clara, mas longa, porém clara, né? Acho que... Sim. Na prática, né? Como essa pessoa deve agir? Não estou conseguindo perdoar de jeito nenhum. O que é que eu faço? Primeiro, mata a sua carne. Você precisa mostrar... Mata a pessoa. Olha, Não, é um caminho. Você precisa... Não é um caminho. Não é o caminho, Você Justino. continua. Você viu que não fui Destino. eu. Você viu que não Tá. fui eu. Não, mas você piora. Eu sei, perdão, gente. Mas você precisa estabelecer passos práticos para isso. Certo. Como eu posso matar a minha carne? Dizer assim, olha, eu não consigo perdoar, mas eu vou exercer de amor com essa pessoa. Eu vou fazer algo que traga benefício à vida dela. Eu vou demonstrar de forma prática que eu me importo com ela. Né? Como? Não sei, orando pela vida dela, fazendo um bilhetinho, servindo ela de alguma forma. Não sei, aí vai da sua criatividade, né? Mas caminhe contra o seu instinto natural, que seria ignorar essa pessoa, fechar a cara para essa pessoa, falar mal dessa pessoa para outro. Então, faça o caminho oposto. Quando alguém vier te cutucar, você encerra a conversa, ou você destaca uma qualidade dessa pessoa. Por mais... mas isso é hipocrisia? Não. Isso é treinar um coração pecador para aprender a se comportar da maneira correta. Legal. Porque se deixar os nossos instintos naturalmente, nós só iremos trazer divisão. E é muito do que, infelizmente, nós vemos na igreja hoje. A igreja que deveria ser um lugar de cura, de restauração, de união, é vista pelas pessoas de fora como um lugar de guerra. Os crentes estão se degladiando dentro da igreja. E isso é inadmissível. Deus tem uma preocupação, assim, um amor pela união da igreja tão grande. E isso está tão claro na Bíblia, como ele repudia a divisão, a contenda. E nós não levamos isso tão a sério. Por isso que exercer a mutualidade, por isso que falar sobre o cuidado uns com os outros é tão importante, principalmente para a nossa geração cheia de mimimi, cheia de rancor, cheia de amargura. Eu acho que o problema tá justamente da gente se apegar nas pequenas coisas que nos agradam e colocar isso como um rol de é esse o caminho certo das coisas e condenar o outro e gerar esse tipo de contenda também, né? Tem um monte de coisa nesse sentido. Eu acho que entra num ponto que o pastor falou, que a gente sempre se coloca como vítima, né? Então a gente acha que é o centro do universo e acha, não, a gente tá certo, nossa visão tá certa e tem que ser do jeito que a gente acredita. Eu acho que Ninguém pode te contrariar. Exato. Então tem que fugir disso, né? Mas eu acho que a Thalita queria fazer uma pergunta, né, Thalita? Há muito tempo. Perdão, Thalita. Tá tudo bem. Eu te perdoo. Boa, Tá vendo? Ai, que bom, mas agora eu tô com rancor que você colocou assim. Oh, meu Deus. Tô brincando. Não, é muito... entender o que Deus fez por nós em primeiro lugar. Eu acho que isso ajuda muito também na questão do processo de perdoar. Porque, de fato, tem algumas coisas que machucam uma ferida mais profunda ali. Mas a partir do momento que a gente, de fato, não só entende, aquele negócio não é só racional, mas desce pro coração. A compreensão do tamanho do sacrifício de Cristo por nós e do amor de Deus por nós é muito fácil. Perdoar passa a ser fácil. E aí só pra... porque recentemente eu assisti um filme chamado Amor de Redenção. Não sei se vocês já ouviram falar. Todo mundo tá falando desse filme. Então, ele é baseado num livro. Só eu não ouvi falar, gente. Mas aí é que tá. Assiste com a Sara, ela vai gostar. Vamos Tá lá. bom. Calma. Não é só romance, tá? Mas Deixa eu 90% explicar. do filme é no romance. Não, deixa eu explicar, calma. Defenda, Porque tá. assim, esse filme, ele é baseado num livro do mesmo título, Amor de Redenção. Ok. E o livro é baseado, gente, não é retratado fielmente, tá bom? Baseado na história de Oséias. Acho que a Karine me falou desse filme. Isso, gente, Não sei. homens, assistam esse filme. É que tá? Oséias é o livro favorito Por favor. dela. É porque, assim, pra quem não conhece a história de Oséias, ele foi um profeta que o Senhor mandou ele casar com uma prostituta, né? São anos de EBD, tá? Tá vendo, Justino? Eu também tive isso nessa doutrina. Enfim, Falar. E Deus mandou ele casar com uma prostituta e a prostituta constantemente voltava pra vida de prostituição, mesmo depois de casada com ele. Ou seja, ela traía ele o tempo todo. E aí ele ia lá, Deus mandava ele ir lá, buscava a prostituta de volta, trazia ela pra casa. E isso aconteceu várias vezes. E isso foi pra que ele sentisse
o que Deus estava sentindo em relação ao povo. Né? E como a gente trai ao Senhor constantemente. E eu sou uma pessoa muito visual. E eu sempre gostei muito da história de Oséias e sempre mexeu muito comigo. Mas quando eu vi o filme, sei lá, foi diferente. Não, de novo, não é uma retratação 100% fiel. Mas... Não é de Chosen, tô brincando. Tô brincando, é brincadeira. Polemizado os episódios É que eu tô. brincadeira, gente. Continua. Eu vou ficar quieto. Mas pra mim, assim, mexeu ainda mais fundo. Porque quando a gente entende isso, que Deus, ele busca a gente da prostituição, que nós vamos lá todos os dias, a gente decide pecar e machucar o coração dele. E ainda assim, ele nos ama, ele olha pra gente e fala, vem cá, deixa eu sarar, deixa eu tratar essas suas feridas, deixa eu trocar sua vestimenta, deixa eu cuidar de você. Você não consegue olhar pra outra pessoa e falar assim, não vou te perdoar. Não, e no caso de Oséias, ele ainda pagava o preço por ela toda vez. Assista, pastor, desse filme. Vou assistir. E pesado. nós podemos achar assim que é um termo forte, né? Prostituição e etc. Mas todas as vezes que nós tiramos o amor que deveria estar única e exclusivamente em Deus, a fidelidade que deveríamos ter para Deus e colocamos esse amor em outras coisas, né? Nós estamos fazendo exatamente isso, né? É uma prostituição espiritual, digamos assim, porque o nosso coração, o nosso amor é entregue nas mãos de outra pessoa que não o Senhor. E nós olhamos isso de uma forma muito leve, muito tranquila hoje em dia, né? Tá bom, é um ídolozinho aqui de estimação e tal, e tá tudo bem. Não tá. Todo pecado ofende ao Senhor. A falta de perdão é uma ofensa à santidade de Deus. Quando nós não temos misericórdia pelo outro, isso ofende ao nosso Deus, que é santo, puro, amável. Então, assim, não tem desculpa para um crente não exercer perdão, para um crente não servir ao outro, não exercer a mutualidade, o cuidado uns com os outros. Ah, mas a pessoa me ofendeu demais, você não sabe o que ela fez comigo, você não sabe as consequências que isso trouxe para minha vida. Não importa. Olhe para Cristo. Não é sobre você, né? Não é sobre você. E tudo isso vai ser pequeno demais diante do tamanho do perdão que você recebeu. Exato. E aí, de forma prática, pastor, a gente no dia a dia, com família, com trabalho, amigos, colegas do trabalho, por exemplo, como a gente consegue colocar isso em prática? Por exemplo, cuidado, honra, amor. Como a gente faz isso em prática? Às vezes até com pessoas que não são cristãs. Interessante. Primeiro, a Escritura fala sobre fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé, né? Aí, algumas pessoas vão dizer assim, então só vou cuidar de quem é de dentro, né? Só vou amar, só vou exercer a mutualidade, o serviço para a minha família da fé. Não é isso que o texto diz. O texto diz assim, faça o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Outros vão dizer assim, mas eles precisam mais. Eles que estão lá fora precisam mais de mim, então também não está seguindo o versículo. Fazer o bem a todos, mas priorizar a sua família da fé. Então, não exclui um ou outro, né? Então, de forma prática, nas pessoas que eu tenho um convívio no trabalho. Primeiro, a melhor forma de você servir e amar essas pessoas é quando você serve e ama os de dentro. Quando a igreja se torna esse... Eu quero achar o versículo para ler com vocês. Quando a igreja se torna essa união, tem essa união, né? O texto de João 17:21 diz assim: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que você está dizendo é o seguinte: quando a igreja vive em unidade, em amor, em comunhão, as pessoas de fora crerão que Jesus foi enviado por Deus. Quer fazer bem, melhor do que um ímpio, do que apresentar a ele o nosso Deus vivo? Esse é o melhor bem que você pode fazer. Por isso que o outro texto fala, faça o bem aos da família da fé. Principalmente. Por quê? Quando você faz isso, o mundo que está lá fora será beneficiado pela melhor coisa que você pode proporcionar a eles, que é apresentar Deus, apresentar a sua fé, apresentar Jesus. Então, muitas vezes nós pensamos assim, que o melhor serviço que podemos fazer para o outro é ser gentil, é levar uma xícara de café, é ser um bom funcionário. Ok, isso faz parte, mas não tem nada melhor, não tem demonstração de amor maior do que apresentar a alguém a salvação.
a pessoa de Jesus Cristo e o que ele pode fazer para transformar, trazer respostas. E a igreja é chamada para isso, para trazer respostas em um mundo corrompido, caído, que tem tantos questionamentos. Nós que temos essa resposta, nos calamos. Quando nós não agimos em amor, em mutualidade e em cuidado, nós não estamos respondendo às necessidades desse mundo caído. Legal, pastor. Ficou claro? Não, ficou extremamente Foi um claro. pouco confuso. Eu tô tá bom. numa reflexão tão profunda aqui. Esse episódio está sendo um tanto quanto confrontador em muitos aspectos, né? Porque o sarrafo é alto e a gente não atende as expectativas, né? Embora eu acho que hoje você está mais emotivo, mas... Você acha que eu tô mais emotivo Eu tô hoje? achando. Ele está. Não tá? Tá mais pensativo, assim. Ele tá mais pensativo. Eu tô mais reflexivo, não tô mais emotivo. Calma, gente. Depois a gente pode conversar. É que eu vim de metrô. Aproveita o pastor aqui. Não, mas é que eu tô até agora pensando em Oséias, assim, sabe? Como Gente, é muito, leiam a história de Oséias. Sério. como é muito marcante, assim. É maravilhoso. Quer dizer, é sofrida, mas é maravilhosa. É uma representação então- perfeita da nossa relação, sabe? É. Pode ir, Lucas. Não é eu não, mas enfim. eu posso continuar. Não, aqui, Em eu achei primeiro que você ia falar alguma coisa. Tessalonicenses 4:18, a gente fala sobre consolar uns aos outros. Uhum. Como a gente traz isso para os dias de hoje? Por exemplo, hoje o Justino tá precisando de consolo. Gente, eu tô bem. Vamos todos dar um abraço no Justino. Você deixa um comentário aqui, Força Justina. Força Justino, hashtag Força Justino. A gente pode fazer, né? Hashtag Força Justiça pra compartilhar o episódio. Força Ore Justino. pelo Justino. Sim. Ai, gente. Orem por mim, mas... Ele vai chorar daqui a pouco. Agora eu vou, tô sendo... Não, mas... Tá. Opa, até travei. Tessalonicenses a gente fala sobre isso, consolar uns aos outros. Uhum. E nós consolamos uns aos outros com o consolo que recebemos de Deus, né? Olhar para esse versículo muda a nossa perspectiva diante do sofrimento, porque é no momento da dor que nós aprendemos a cuidar e amar do outro. É no momento da dor que a gente precisa tirar um pouco o foco de nós mesmos e dizer assim, Deus está me ensinando alguma coisa. Deus não desperdiça sofrimento na minha vida. Então, tudo que eu estou passando, nosso pensamento natural pode até ser assim, servirá para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ok, correto. Mas não servirá apenas para o seu bem, servirá para o bem do outro também. Porque você vai consolar o outro com o consolo que você recebeu. Percebe como nós estamos tão inseridos no mundo egocêntrico, individualista, que até em relação às promessas de Deus, nós pensamos apenas em nós. Sim. E quando nos deparamos com textos assim, vemos que o consolo é para nós, mas é também para o outro. E é muito louco, porque isso também se diz respeito às nossas experiências, né? Nessa relação de Oséias e sua esposa, né? Eu fico me perguntando, nossa Deus, por que você deixou eu fazer tal coisa? Você é todo poderoso, me impedisse. Eu não queria ter feito, mas eu fiz, porque eu queria também. É uma relação esquizofrênica, né? A carne contra o espírito é uma relação muito esquizofrênica. Verdade. Não, mas são duas realidades dentro de você. Tipo, eu falo isso porque é a grande realidade. E quando você confronta Deus do porquê e a resposta dele nunca é clara, porque a culpa é sua e não dele, mas é maravilhoso quando ele permite que você possa auxiliar a vida da igreja com a experiência que você tem naquela questão que você passou. Você poder olhar no olho da outra pessoa e falar, meu, não vale a pena ir por esse caminho. Tipo, de coração, não vale a pena. Ou até falar, meu, faz diferente. Tipo, é maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de quebrar a cara com o pecado, todo mundo teve, mas de poder impedir que um irmão que cometesse o mesmo pecado. É lindo demais. É um posicionamento egocêntrico, porque, nossa, olha, eu estou sendo usado por Deus. A gente subverte tudo isso, mas é maravilhoso porque ainda assim Deus ele fala, não, você faz parte de um contexto, você não é um indivíduo, sabe? Sim. E quando você fala isso pro outro, é uma demonstração de amor também, porque você está dizendo pro outro assim, eu não quero que você sofra o que eu sofri. Né? Eu me importo com sua vida. E quando... Aí tá a importância de amizades cristãs, né? Assistam o episódio anterior. Mas, Por favor, assistam. quando você tem um amigo que tá disposto a fazer isso, né? A te consolar com o consolo que ele recebeu. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada, né? Pessoas que realmente se importam conosco. Não é aquele só, oi, tchau, mas eu me importo com você, eu quero te servir, eu quero te amar e faço isso também através desses conselhos, desse consolo. E tomar cuidado também, né? Acho que a gente... Quando a gente vê o outro num momento em que ele caiu, existem dois posicionamentos que a gente pode tomar na situação. E o posicionamento, ele pode estar certo ou errado, dependendo da situação.
Ou a gente vai falar, não, mas calma, Deus te ama, continua firme na caminhada, etc e tal. Ou a gente vai falar, pecador desgraçado, você merece o fogo no inferno, etc. São duas realidades verdadeiras. Mas saber sopesar isso é preciso muita empatia, né? Que a gente tende a não ter. Graça e verdade. Duas coisas que Jesus sempre exerceu. Ele nunca deixou o pecador como estava, nunca rejeitou, mas ofereceu graça, mas também não deixou de falar. Vai e não peques mais. Você errou, você pecou, mas existe graça. Então não adianta só trazer a graça sem denunciar o pecado. Não adianta só denunciar o pecado sem trazer a graça. Então, graça e verdade andam juntos. E como que a gente trabalha isso hoje, Marcos? Porque assim, como eu disse, precisa de empatia. Você precisa se colocar ali no lugar do outro e ter o interesse em amor que ele cresça. Sim. Como que a gente sai de um legalismo e vai para uma posição de amor? Olha, Na prática, assim. eu acho que o melhor amor é demonstrado de maneira espiritual mesmo. Porque você pode achar que está sendo amoroso com alguém, se chamando para ir no cinema. Ok, isso faz parte, né? Mas você está ali colocando um band-aid na ferida da pessoa. Está distraindo a cabeça dela num dia conturbado, num dia mau. Beleza, tudo isso é lícito, é bom. Mas não é a melhor demonstração de amor que você pode ter do que cuidar e se preocupar com a espiritualidade dessa pessoa. De dizer assim, olha, tudo que você passou aqui, a gente pode ir no cinema para distrair sua cabeça. Mas a maior demonstração de amor que eu posso ter com você é caminhar junto com você. É te incentivar a ir na escola bíblica, a ir na igreja, a ir aos cultos junto com você, a estudar a Bíblia com você, a ler um livro juntos, a desenvolvermos as disciplinas espirituais juntos. Isso sim é amor. E nos dias tão corridos que a gente vive hoje, dedicar tempo para ajudar espiritualmente o outro é uma demonstração de amor maravilhosa. Porque o tempo é escasso e quando você dedica seu tempo para o próximo, você está, de fato, entregando algo precioso para ele, né? É verdade, pastor. Mas a gente tem um grande problema que a gente é muito egoísta. A gente tem esse lado egoísta nosso. E isso faz com que a gente peque por isso. Sim. A gente tem algum antídoto para isso? Ou algum versículo que pode ajudar contra isso? Beleza. O antídoto é o amor, né? Tem até o Lu Priolo, ele fala assim que o egoísmo é o pai de todos os pecados, porque o egoísmo, ele acaba gerando, né, muitos outros problemas e desencadeando muitos outros comportamentos que afetam não só a si, mas o outro, né? Então, o antídoto é justamente exercer amor. E aí eu quero destacar 3 passos assim, para que a gente possa vencer esse egoísmo. Em primeiro lugar é reconhecer que não está tudo bem, que de fato nós somos egoístas, reconhecer que eu me preocupo excessivamente com o meu bem-estar, com as minhas prioridades. Quando eu reconheço isso, é o primeiro passo para a cura, né? Para vencer uma vida egoísta. E reconhecer isso o mais rápido possível, porque o egoísmo ele é progressivo. Eu começo hoje, amanhã eu já acho confortável e fico mais e nós vamos nos afastando das pessoas e vivendo sozinhos essa vida egoísta. Depois que eu reconheci o meu egoísmo, eu vou buscar soluções, buscar ajuda para o meu problema, pedir a alguém um socorro, um discipulado, um acompanhamento. E, por fim, eu vou atacar esse problema. Eu vou lutar contra a minha carne, como a gente já falou aqui, né? Eu vou exercer na prática ações que irão matar a minha carne e me fazer menos egoísta. E aí, Provérbios capítulo 18, verso 1, diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Então, a solidão é egoísta. A solidão, se afastar de todos, se preocupar só com você mesmo. Por mais que você goste de ficar sozinho, eu também gosto, tá? Às vezes eu quero estar num café com um livro, só eu e Deus. Isso é ótimo. Mas quando isso se torna o meu hábito, a minha vida, a minha rotina, temos um problema. Por quê? Porque quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso, rejeita a sabedoria, né? Em outras versões. Você quer ser sábio, você não pode andar sozinho. Você precisa da mutualidade uns dos outros, né? Eu sempre lembro aquela musiquinha de infância. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Isso é ser igreja até o fim. Sim. A música é muito boa. É muito boa. A música é muito boa. Nossa, eu acabei de levar um soco no estômago agora. Justino, faça uma piada para quebrar o clima. Obrigado.
Pio. Essa é a piada, Pio. É que a Você conhece Thalita piada do ri de Pintinho tudo. Caipira? Pio. Não. Ai, meu Deus. Ô, pastor, você também dá corda, né? Você gosta, Ué, né? Desculpa. Você gosta, né, pastor? O pastor conhece suas ovelhas, velho. Você gosta. Tá, deixa eu voltar, porque realmente me pegou essa daí, porque ultimamente eu tenho me isolado muito. É que quando o papo fica muito cabeça, a gente se identifica com os temas, né? E a É gente sempre bom fica em lembrar. choque. Porque a gente... Nós não somos um baluarte de vida cristã, assim. Nós não Pelo somos... contrário, né? Muito pelo contrário. Muito Muito pelo contrário. A gente é totalmente o oposto, muitas vezes. O que a gente traz na mesa são assuntos que a gente acha interessante porque a gente precisa ser tratado. Então, ouve que a gente é a esposa que se prostitui, a esposa de Deus que se prostitui, ouve que a gente não pode ficar sozinho. Não sei se alguma coisa pegou o Lucas, né? Ah, não, o egoísmo grande. Pegou muito. Então, A tá gente não vendo? realmente ficou pensativo. O Oséias, ele vai ler hoje quando tiver. Cara, eu Vai vou, assistir mas... Amor de Redenção. É o quê? Vai assistir o Amor filme. de Redenção. Amor de Não, eu vou ler Oséias, melhor ir pra Lê fonte. Oséias, mas depois assiste o filme, que também é muito bom. Mas enfim. Com sua namorada. É. Ela vai Vou fazer gostar. isso. Deixa eu fazer um parêntese sobre esse egoísmo. Por favor. As redes sociais nos impulsionam bastante para isso. E aqui eu quero fazer um alerta porque o nosso público é jovem, é um público que está extremamente conectado, né? E muitas vezes o ter muitos contatos nas redes sociais gera uma falsa impressão de que você não está solitário, né? Mas muitas pesquisas apontam que a nossa geração é a geração com mais senso de solidão que já existiu. Ou seja, estar conectado não tem nos feito mais sociáveis. As redes sociais, né? O nome já é bem irônico. Mas as redes sociais têm nos tornado antissociais e nos afastado uns dos outros. E esse é um grande perigo. Eu não sou um demonizador das redes sociais, que isso Muito bem pelo claro. contrário. Muito Você pelo tem um livro que contrário. fala sobre isso. A Fé Exato. na Era Digital. Comprem esse livro, ele é Obrigado, pequenininho. Tino. Leia. E nós também temos um episódio do MP3 com esse tema. É o primeiro. É o primeiro. Verdade. Estreamos com esse tema. Mas note como o nosso coração extremamente corrupto e enganoso pode estar dizendo assim, ó, tá tudo bem. E aí que entra o primeiro passo do E a antídoto, rede se né? tornou uma Não forma está de tudo bem. alimentar o ego. Você quer a curtidinha, você quer ter o comentário mais cabeça ali. E é Mais complicado. visualização. É complicado. A própria nomenclatura da foto selfie já diz muito, né? Selfie, é solidão, é você, né? E a forma como nós nos fotografamos, tiramos foto, também revela o nosso coração. Já parou para pensar sobre isso? Nós podemos ser Sim. sensuais ao tirar uma foto, podemos ser solitários, podemos ser ostentar bens, né? Então, Sim. o nosso comportamento nas redes também falam muito sobre nós, falam muito também sobre o nosso amor pelo outro, porque quando você vê uma rede social extremamente voltada para si, né? Isso pode ser um alerta. Nossa, E mas você até vestiu o- as luvas hoje, né? Tá só ele tá- metendo um murro à torta e direito na gente. E até a questão de... Muito interessante, porque eu discuti isso numa aula minha com um aluno meu de 14 anos. Eu peguei perfis de pessoas famosas, né? Assim, e falei assim, o que você fala sobre o que você diria sobre essa pessoa baseada apenas no perfil dela? Né? E a gente não mostra tudo que a gente é. A gente mostra o que a gente quer mostrar. Sim. Eu até estava conversando com o Lucas sobre isso esses tempos atrás, que eu escolhi não postar nada. Mas por quê? Não porque eu não quero que as pessoas saibam sobre mim, não é isso. Mas porque eu acredito que isso aqui, o pessoal... O tete-a-tete. O tete-a-tete você vai saber muito mais sobre mim do que se você vê uma foto da minha família que seja no meu Instagram, entendeu? Mas em relação a essa questão do cuidado, né, que a gente tem que ter de lutar contra o egoísmo, é muito importante a gente também pensar que pra gente cuidar, a gente tem que se alimentar de alguma coisa. Sim. Né? E isso foi uma coisa que no isolamento eu percebi bastante, de se eu não me alimento da palavra, como que eu vou consolar o meu irmão, como que eu vou amar o meu irmão, perdoar o meu irmão, se eu não tô cheia, tipo assim, eu vou dar o quê se eu não tenho nada? Né? Então, como que a gente pode então fazer isso
com as pessoas que não compartilham a mesma fé. A gente tem... Tem 5 minutos. Tá. Como a gente pode fazer isso com as pessoas que não compartilham da mesma fé, sem ficar também só... Moralizando? Isso, ou então só falando de vários textos bíblicos. Tá. Primeiro eu vou falar sobre nós como essa pessoa que precisa se abastecer e compartilhar algo que aconteceu comigo, por exemplo. Em algum momento ali do meu seminário, eu me senti assim, sabe? Meio que, poxa, não tem mais de onde tirar. Eu tô com tantas atividades, estou tão cansado, tenho tanta coisa para fazer e eu preciso entregar. Eu preciso, seja no seminário, seja um sermão, seja um aconselhamento, e de onde vai tirar mais, porque eu me sinto esgotado, me sinto cansado. E um livro que me ajudou muito se chama Andando com o Tanque Vazio, onde ele mostra justamente isso. Para que você possa abastecer o outro, você também precisa ser cheio, né? E a gente sabe que isso está diretamente ligado à nossa vida com Deus, à nossa vida devocional, à nossa espiritualidade, mas também a essa disciplina de se preocupar com você na medida correta. O grande perigo está quando eu só quero me abastecer e não quero abastecer o outro. Não quero dar também nada, né? Outro problema é só abasteço o outro e não me preocupo em nada comigo, com a minha vida espiritual, com a minha saúde, seja emocional, seja física, enfim. Precisa haver esse equilíbrio, né? E eu acho que quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos bem com o outro, isso fala. E os não crentes, né, que têm contato com a gente, percebe na nossa cara. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, uma dica de beleza para todos nós, né? Quer ficar mais bonito? Então, seja alegre. Nossa, tem cada Deus. gente triste na igreja. Perdão. Mas as pessoas percebem quando nós temos algo de diferente, quando nós estamos bem com Deus, quando nós temos um coração disposto a servir. E isso traz um impacto, porque elas olham assim, poxa, com tanto problema, com tanta coisa acontecendo aqui na empresa, por que essa pessoa continua contente? O contentamento dela vem da onde? Isso abre portas e diálogos para você apresentar o seu Deus, né? Com certeza. Pastor, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Então, para finalizar, como que... E aí, né, uma palavra, galera, vamos lá. No máximo 3. De 1 a 3 palavras. Ok. Para falar sobre... Para resumir, o que esse bate-papo deixou para vocês hoje. E aí, pastor, o senhor começa. Eu começo? Tá. Se eu pudesse resumir uma palavra, seria isso. Amor. Aí pode explicar ou só pode falar a palavra e sair com ela? Só a palavra e sair com ela. Então tá bom. Não, pode explicar brevemente. Tá. O pastor pode, a gente não. Então tá bom. Isso, o senhor pode explicar. Amor, porque Cristo é o nosso exemplo. E nós admiramos, nós dizemos, eu quero ser como Cristo. Só que o amor dele não é o amor que a gente banalizou, mas é um amor sacrificial. Se nós queremos ser como Cristo, nós precisamos amar como Cristo, servir como Cristo, sofrer como Cristo. E ele, de uma forma perfeita, nos ensinou a se importar com o outro, a tirar você do foco, seus problemas, sua dor, o seu sofrimento, e ter um amor sacrificial. Então, acho que o amor é o que move o nosso cuidado e a mutualidade cristã. 3 palavras. Justino é podre. É óbvio que isso se aplica para cada um individualmente, né? Só explicando rapidinho. E que eu não tenho que morrer no Justino é podre, porque Cristo, ele aplica graça sobre mim e dá pra melhorar, mas... Cara, que soco no estômago esse episódio inteiro, velho. E é gostoso. Foi bom, sabe? Não sei pra vocês, pra mim foi... É mais leve, né? Apesar do soco no estômago, tá muito mais leve. Sim. Pra mim é sacrifício, eu acho. Porque perdoar, amar, cuidar, não é fácil. Não é fácil. Então, você precisa se sacrificar. É óbvio que você não vai conseguir sacrificar igual Cristo sacrificou, mas tentar ao menos, né? Então, pra mim, a palavra é sacrifício. Porque realmente é um soco no estômago. Porque você precisa... Você vê o quanto pouco você tá fazendo. Você precisa fazer mais. Às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem condição. Mas você vê que precisa realmente se entregar. Não tem tempo mesmo. E o chamado é claro, né? Exato. Entendeu? Na volta Thalita. Refletir Cristo. Olha só, falou em 2. Quebrou a regra. Não foi Pra nenhuma mim nem 3.
Gente, pastor, de novo, muito obrigada por estar aqui. É agradeço. sempre uma alegria, uma bênção, um soco no estômago ter o Nossa. senhor com a gente. Mas é necessário, a gente É precisa. que ter o nosso pastor na mesa é muito Sim. benéfico nesse A sentido. gente aproveita o tempo. É isso, óbvio. é isso. E obrigada a você também que acompanhou, não sei que câmera que tá, ai meu Deus, desculpa. Obrigada a você que acompanhou a gente também. Fica aí o desafio, né, pra amar, perdoar, servir. Refletir a Cristo. Refletir Cristo. Entender que você é podre. Exatamente, como todos nós. Exatamente. E vamos só deixar as redes sociais, né? @ippinheiros, @ipp.tv, Mocidade Pinheiro. Mocidade Pinheiros e @marcos. MEL0. É isso, Boa. é isso. É isso, né? MEL0. É isso. É isso, valeu, gente. Pessoal, Valeu, tchau, tchau. galera. Tchau, tchau. Deus abençoe.